Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença neste lugar, nesta noite. Nós não adiantaríamos estar reunidos em um lugar como este se o Senhor, a tua presença não estivesse aqui, nos ensinando, nos instruindo, revelando a tua palavra, Pai. Nós viemos neste lugar nesta noite porque temos o desejo de ouvirmos a tua voz, de aprendermos a tua palavra, de termos as nossas vidas tocadas pelo Senhor, Pai. Nessa noite nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos. Precisamos do teu toque nesta noite. Deus, fala com liberdade neste lugar. Deus, haja com liberdade neste lugar. Fala conosco mais uma vez, Deus. Que a unção do teu Espírito esteja sobre a minha vida, Pai, para me capacitando para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? A carta de Pedro, ele escreve para irmãos que estavam, na verdade, espalhados por várias partes, e ele começa a carta falando sobre isso. Ele fala quem ele é, e ele fala para quem é essa carta, para esses irmãos que estão espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, e ele vai trazer instruções. São pessoas que estão sofrendo perseguição, estão forasteiros, ele chama eles de forasteiros, ou seja, quase que fugitivos, haviam dispersado por conta da perseguição que eles já estavam sofrendo depois da morte e ressurreição de Jesus. E o apóstolo Pedro vai trazer aqui um direcionamento para aquelas pessoas, e ele vai dizer que esse Cristo, esse Jesus que estava sendo pregado, ele começa aqui dizendo, olha, este Cristo, ele sofreu por vocês, ou seja, ele pagou um preço que na verdade vocês mereciam pagar. Ele tomou o seu lugar, ele tomou o meu lugar, morrendo em uma cruz pelos nossos pecados. E mais do que isso, ele diz, olha, e ele deixou para nós, ele deixou para mim, ele deixou para você, ele deixou para aqueles irmãos também, o exemplo para nós seguirmos, um exemplo para seguirmos os passos dele. Então, na verdade, nós precisamos olhar para a vida de Jesus e entendermos que Jesus, o Filho de Deus, ele veio à Terra. É claro que ele era Deus, mas ele era também 100% homem, e aqui na Terra ele andou como um homem normal, como eu, como você, viveu as dores da vida, enfrentou desafios, passou por lutas, dificuldades, e nos deixou um exemplo de como nós deveríamos viver as nossas vidas. Então eu já quero te dizer o seguinte: se você tem dúvidas de como você deve viver a sua vida, como você deve andar por ser um cristão, é simples, é só você olhar para a pessoa de Jesus. É só você abrir os evangelhos e ler sobre Jesus, o comportamento de Jesus, a maneira que Jesus tratava as pessoas, a maneira que Jesus lidava com conflitos, a maneira que Jesus perdoava, a maneira que Jesus abraçava, a maneira que Jesus era misericordioso com as pessoas, a maneira que Jesus perdoava. É só você olhar para Jesus e você vai ter o exemplo de como eu e você deveríamos viver as nossas vidas aqui na terra. E, na verdade, hoje o que eu quero fazer com vocês é exatamente isso, é olhar para alguns momentos na vida de Jesus e tirar algumas lições. O que eu quero nessa noite é que eu e você possamos aprender quem Jesus é, para que então a gente consiga colocar em prática nas nossas vidas. Afinal, eu não sei se você sabe disso, mas ser cristão é ser um pequeno Cristo, é ser um seguidor de Cristo, é ser como Cristo, é imitar a Cristo, o exemplo que Ele deixou para nós. Então,
não é sobre, na verdade, é uma religião, não. Na verdade, a nossa religião é uma pessoa, é Jesus. Nós seguimos uma pessoa, a gente não segue uma filosofia, uma ideia, nós seguimos uma pessoa. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo, está à destra do Pai. E é esse Jesus vivo que eu e você servimos e seguimos também. Dá um glória a Deus aí. Então eu quero olhar para alguns momentos interessantes na caminhada, na vida de Jesus, enquanto ele estava aqui nesta terra, vivendo como eu e como você, andando como um homem normal. E é interessante que a Bíblia é tão maravilhosa que ela não é apenas um livro de fé, mas a Bíblia é um livro histórico. Se você for para Israel, se você for nos lugares onde Jesus passou, os historiadores, as pessoas contam as histórias da Bíblia e são verdadeiras e são reais. Pessoas viram, pessoas ouviram, faz parte da história. Não é um livro apenas, não, é de fé. Se você crê, é verdade. Não, mesmo que você não creia, mesmo que as pessoas não creiam na Bíblia, continua sendo verdade, fez parte da história. Então, eu quero olhar para a vida de Jesus aqui, em alguns momentos marcantes na vida de Jesus, e tirar algumas lições para as nossas vidas. Eu creio que vai nos ajudar como nós devemos viver as nossas vidas aqui nessa terra como verdadeiros cristãos. Não sei se você já parou para pensar, mas o próprio nascimento de Jesus já nos ensina tantas coisas. Na verdade, porque a princípio Herodes havia dado uma ordem de que matasse todos os meninos com menos de 2 anos, e Jesus estava prestes a nascer, e a ordem seria de matar todas as crianças, e é claro que isso estava acontecendo, porque de todas as formas, maneiras, de todo jeito que o diabo podia, ele tentava, na verdade, impedir a chegada de Jesus aqui nessa terra. Tanto que, se você ler o Antigo Testamento, desde o começo, na verdade em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, é a primeira promessa messiânica, ou seja, é Deus anunciando a vinda de Jesus. Logo depois que Adão e Eva, eles caem no pecado, eles erram, eles falham, ali mesmo, talvez enquanto o diabo estava pensando, venci, consegui, o meu plano deu certo, o homem pecou, agora o homem está separado de Deus. Então logo ali no início, em Gênesis no capítulo 3, no versículo 15, Deus já vem e já dá uma promessa a respeito do Messias e diz para a serpente, olha, eu colocarei inimizade entre tu e a mulher, e ele pisará na tua cabeça, na cabeça da serpente. Aqui é uma promessa messiânica, é Deus dizendo já, olha Satanás, você pensou que você tinha o plano final, mas na verdade você não me pegou de surpresa. Jesus vai vir, ele vai pisar na tua cabeça, ele vai esmagar, e aquilo que foi roubado vai ser restituído por conta da vida, do milagre, do sacrifício, da morte, da ressurreição do Senhor. Em muitos lugares, na verdade, na Bíblia, no Antigo Testamento, você vai vendo de geração a geração, profetas profetizando, falando a respeito do Messias que um dia viria. E você vai ver também que o diabo tenta impedir aquilo que Deus estava querendo fazer. Tentando não, porque Deus não tenta, aquilo que Ele quer, Ele faz. Jesus nasceu. Dá um glória a Deus aí. Olha que coisa poderosa. Na verdade, o nascimento de Jesus já é algo tão extraordinário, porque Jesus nasce a partir de um milagre. Ele nasce de uma mulher que não havia tido relações com seu marido, e a princípio impossível de acontecer, mas quando Deus tem o plano, aquilo que é impossível se torna possível. Então o nascimento de Jesus já na verdade revela o Deus que nós servimos, já mostra o Deus que nós servimos, o que é difícil demais para esse Deus, o que é impossível para esse Deus, qual é o milagre que precisa acontecer para que sua vontade, seus planos se realizem, se concretizem. Para Deus não existe impossíveis, não tinha como, mas Deus foi lá e fez. Então Maria é engravida pelo Espírito Santo, uma mulher virgem engravida, e vai nascer este menino chamado Jesus. Então no nascimento de Jesus, Deus já começa na verdade a nos ensinar e nos mostrar que para Deus não existe aquilo que seja, ou algo que seja impossível. Agora é interessante que no próprio nascimento,
Quando Jesus chega, já as lições, a gente já começa a aprender algumas coisas. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê os Evangelhos, a gente tem que se colocar na história, a gente tem que imaginar o que está acontecendo. E é interessante porque os Evangelhos vai mostrando, e cada um, Mateus, Marcos, Lucas e João, no seu ponto de vista, vai contando a história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. E Jesus nasceu, e interessante que Jesus nasceu em uma cidade pequenininha, em Belém. Ele nasceu e a princípio não foi da maneira que muitos esperavam. Afinal, não sei se você sabe, mas o povo judeu, eles criam nas profecias, eles criam nas palavras de que o Messias viria. Então, de geração em geração, eles esperavam o Messias, eles aguardavam o nascimento do rei deles. Só que é interessante que Jesus, ele nasce e ele vem num contexto de um jeito que talvez as pessoas não conseguiram entender, reconhecer ou até mesmo acreditar que aquele menino que havia nascido em uma cidade pequenininha e tão pequena que era insignificante dentro do contexto ali da região, e não apenas isso, que esse menino nasceria numa hospedaria, num hotelzinho que não tinha mais lugar para ele, e como que poderia ser assim a história? O rei dos judeus nascendo numa pequena cidade, sendo colocado em uma manjedoura, o local onde os animais comiam. O rei, o nosso rei. E aqui a gente já começa a aprender muitas lições. Quais são as lições? Olha só, Deus cumpre suas promessas. A grande questão, sabe qual é? É que nem sempre Deus vai fazer da maneira que a gente acha que Ele vai fazer. Nem sempre vem no momento que a gente acha que é o momento certo de Ele fazer. Nem sempre vai ser no local que a gente planejou e pensou que Ele iria fazer. A promessa Ele cumpre. Sim, Jesus nasceu. Haviam promessas a respeito do Messias e o Messias nasceu. Mas Deus talvez confundiu a mente de tantas pessoas. Afinal, o rei sendo colocado em uma manjedoura assim, o que Deus está me mostrando e tentando me ensinar, sabe o que é? Eu trabalho da maneira que eu quiser, no tempo que eu quiser, eu decido, eu sou Deus. E nós precisamos aprender isso aqui, sabe por quê? Porque às vezes a gente até crê na promessa de Deus, a gente até crê naquilo que a palavra nos diz, mas muitas vezes a gente desenha na nossa mente como tudo vai acontecer, e deixa eu te dizer algo, não necessariamente vai acontecer da maneira que você planejou. A certeza que você precisa ter é, Deus vai fazer, porque Ele prometeu, Ele falou, e se Ele falou, Ele cumpre aquilo que Ele falou. Agora, como Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, muitas vezes nós não sabemos. E digo mais, presta atenção. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus está fazendo e por Ele não estar fazendo da maneira que a gente imaginou que Ele iria fazer, a gente perde o que Deus está fazendo. Muitos não acreditaram que aquele menino que havia nascido naquela pequena cidade, colocado em uma manjedoura, com pais simples, uma família simples, aquele seria o Redentor, aquele seria o Messias, aquele seria aquele que viria para salvar todos os judeus. Eles pensavam que era só para eles. Ou seja, Deus faz, Deus cumpre promessas, mas nem sempre Ele faz da maneira que nós achamos que Ele iria fazer. Então aprenda com isso, porque eu vejo muitas vezes tantas pessoas ficando até chateadas com Deus, porque Deus fala, Deus dá um direcionamento, e aí você maravilha, você já imagina como é que Deus vai fazer. E se Deus não faz da maneira que você achou que Ele iria fazer, você fica frustrado com Deus, você fica chateado com Deus, você fica bravo com Deus. Ah, Deus, mas o Senhor me disse que o Senhor faria. E a gente pensa que é no nosso tempo, do nosso jeito, enquanto na verdade muitas vezes não é assim que acontece. A certeza que você precisa ter no seu coração é que Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Então Jesus nasce e Jesus começa a crescer, e ele era uma criança normal, que como qualquer criança, a Bíblia não dá muitos detalhes, de como era a vida de Jesus enquanto era criança, mas com certeza vivia como qualquer outra criança, brincava, fazia coisas de criança, e a gente vai ver Jesus, na verdade, entrando em um processo. Diga comigo assim, processo.
Porque todo mundo quer viver o extraordinário de Deus, mas nem todos querem entrar no processo. Processo é uma palavra dura, difícil, porque processo muitas vezes leva tempo, processo muitas vezes é desafiador, processo muitas vezes esmaga, nos esmaga. E se nós pudéssemos sair do ponto A e partirmos direto para o ponto B, que é o plano de Deus, que é o que Deus tem para a minha vida, é o lugar que Ele falou que eu estaria, nós iríamos, mas o que a gente vê em toda a Escritura é que Deus trabalha por meio de processos. Ele vai fazendo algumas coisas e leva tempo algumas vezes para Ele nos levar, para Ele realizar aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. E Jesus, Ele estava disposto a passar pelo processo, para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Jesus, quando adolescente, com 12 anos de idade, a Bíblia nos conta que ele e sua família vão a Jerusalém, e eles faziam isso pelo menos uma vez por ano, na Páscoa, para comemorar essa festa que era tão importante para o povo de Deus. E 12 anos, eu tenho uma filha de 12 anos, um pré-adolescente, ainda uma criança, e acontece algo interessante ali com Jesus, porque ele vai ao templo e ele se assenta ali com os pastores da época, e ele está ali discutindo Bíblia e falando de Bíblia, e ele está tão no assunto ali, era tão maravilhoso, e aqueles homens experimentados na palavra ficam admirados com a sabedoria, o conhecimento de Jesus, com 12 anos de idade, um pré-adolescente, e na verdade a família, em Lucas, eu vou ler para vocês aqui no capítulo 2, versículos 47 a 52, vai contar que a família de Jesus, ela termina a festa, eles partem dali de Jerusalém, voltar para o lugar onde eles moravam, e talvez tinha mais familiares e mais pessoas junto com eles, e eles estão seguindo viagem e percebem que esqueceram o menino Jesus para trás. Doideira isso, né? Como é que um pai e uma mãe esquecem uma criança de 12 anos, esqueceram de mim, né? E é isso que acontece com Jesus, eles se deram conta, cadê Jesus? E onde é que ele está? E não sei, cadê ele? Ninguém acha, e voltam para Jerusalém para procurar Jesus. Então Lucas 2, 47 a 52 diz assim: e todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha que coisa interessante que está acontecendo aqui. Jesus nos ensinando algo poderoso. Com 12 anos de idade, ele está falando lá no templo, na sinagoga, e os homens mais experientes estão impressionados com a eloquência, a inteligência, a sabedoria de Jesus. Um menino de 12 anos ali, quando a família chega e vê Jesus, na maneira que as coisas estavam acontecendo, eles ficam admirados com o que está acontecendo. A mãe de Jesus questiona ele, diz: garoto, como é que você faz isso com a gente? E Jesus já dá uma resposta para ela muito interessante: você não sabia que aqui era o lugar onde eu deveria estar? Isso aqui já me mostra algo. Jesus já sabia o porquê que ele havia vindo nesse mundo. Ele estava ali, ele sabia o lugar certo para ele estar. Mãe, você não sabia que aqui era o lugar para você me encontrar? Ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vou fazer. Mas algo muito poderoso acontece aqui, porque o texto diz que então Jesus sai com sua família, mesmo sabendo que ali era o lugar para ele, e o texto nos diz que ele foi submisso. E aqui, um segredo para as nossas vidas: submissão à autoridade. Jesus, ele
sabia que ali era o lugar, mas ele entendia, eu ainda sou uma criança, tem alguém que tem autoridade sobre a minha vida, eu não faço o que eu quero na hora que eu quero, mesmo sabendo que aqui é o lugar certo para eu estar. Se mamãe disse vamos embora, então vamos embora, porque eu sou submisso à minha mãe. E na verdade, quantas vezes, o ser humano, eu acho que é assim, a gente não gosta de submeter a ninguém e a nada. Se pudermos, a gente faz do jeito que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Ninguém gosta de alguém dando ordem, falando. Eu hoje sou pai e eu gosto disso porque me mandaram tanto na vida que chegou agora a minha vez de mandar um pouco. Eu fico feliz com isso. Não, vai fazer. Porque meu pai já me mandou tanto em mim, hoje não manda mais, né? Assim. Mas o ser humano, na verdade, não gosta muito da ideia de ouvir e ter que obedecer. Sabe por quê? Porque na verdade fala muito sobre orgulho, sobre humildade. O ser humano é do ser humano, né? Orgulhoso, ou seja, quem é você para falar comigo e eu ter que obedecer? Quem é você para me dar uma ordem? Quem é você, né, para falar e eu acatar aquilo que você falou? Se nós pudéssemos, muitas vezes, é porque muitas vezes não podemos, né? Se você não se submeter, você perde o seu emprego. Mas se pudéssemos, muitas vezes o que faríamos era não nos submetermos, porque o ser humano não gosta muito, mas Jesus está já nos ensinando aqui a respeito de submissão, a respeito de entender que Deus estabeleceu autoridade sobre as nossas vidas e nós precisamos nos submetermos às autoridades que foram estabelecidas por Deus. Difícil algumas vezes, mas necessário. Jesus obedece a sua mãe e vai embora ali do lugar que ele, na verdade, queria ficar. E para Deus é muito mais importante a obediência, a submissão, do que tantas outras coisas. Às vezes a gente troca as coisas de lugar. Tanto que você vai ver exemplos na palavra de Deus, por exemplo, o rei Saul. Rei Saul, ele em algum momento ele decide desobedecer a Deus e Deus levanta o profeta Samuel para ir lá e falar com ele, confrontar ele, dizendo o seguinte: olha, você desobedeceu, você pensa que Deus se agrada mais de sacrifício ou de obediência ou de submissão? Ou seja, às vezes é fazer o que eu não quero fazer, é deixar de fazer aquilo que eu quero fazer, é obediência, é fazer o que eu sei que eu tenho que fazer, que é certo a ser feito. Mas não queria, mas você se submete, você faz, você obedece. E a Bíblia vai nos ensinar e vai nos mostrar que Deus se agrada disso e se agrada muito mais da obediência, até daquilo que a gente faz com as nossas obras. Então Jesus nos ensina sobre submissão. Vários momentos, na verdade a gente não tem como pregar, porque os evangelhos vão contar sobre a vida de Jesus. Se a gente for pegar todos os momentos da vida de Jesus, a gente vai ter que ficar pregando aqui anos e anos até conseguir pregar tudo. Eu lembro que eu preguei o Sermão da Montanha, que foi um sermão que Jesus pregou, né? Mateus capítulo 5 até o 7, são 3 capítulos ali, e eu preguei 18 mensagens para conseguir pregar 3 capítulos. Imagina conseguir pregar 25 capítulos, demoraria muito tempo, mas alguns momentos da vida de Jesus que chamam a atenção. Mateus 3, de 13 a 17, diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, ou com prazo. Olha só que coisa interessante. Jesus, o Filho de Deus, agora vai ser batizado por um outro homem. Jesus não tinha pecado e está sendo batizado por um outro homem que tem pecado. E tanto que João Batista olha para Jesus e fala: o que está acontecendo aqui? Quem tem que ser batizado aqui é você que tem que me batizar, e não o contrário disso. Mas Jesus diz para ele: olha, eu tenho que cumprir isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que obedecer o que foi estabelecido. E Jesus está nos ensinando aqui, porque quantas vezes, na verdade, a gente
gente acha que a gente é tão importante para não obedecermos algumas coisas. Eu vou fazer isso aqui, eu não preciso fazer isso aqui, mas Jesus nos mostrando como nós devemos viver as nossas vidas e fazer aquilo que tem que ser feito, se necessário obedecer, mesmo não compreendendo algumas coisas. João Batista, mesmo não entendendo, ele ouve o que Jesus está dizendo para ele, também diz, então, se é o certo a ser feito, vamos lá, vamos fazer. E interessante que o texto diz que depois que Jesus é batizado, ele sai das águas, o próprio Deus, o céu abre, e uma voz que vem do céu diz, muito bem, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E eu acho muito interessante isso aqui, porque nesse momento da vida de Jesus, ele não tinha curado nenhum enfermo, ele não tinha feito nenhuma maravilha, ele não tinha levantado nenhum paralítico, não tinha ressuscitado ninguém ainda. Aqui foi antes do ministério de Jesus começar. Interessante que Deus olha para ele e diz o que para ele? Meu filho, que eu tenho prazer nele. Ou seja, olha que coisa poderosa, o prazer de Deus não estava nas coisas que Jesus iria apenas fazer, porque ele não tinha feito milagres e tudo, mas na obediência dele, está aí o meu filho que eu tenho prazer, olha que filho obediente, olha que filho submisso, eu tenho prazer neste filho. Às vezes a gente fica pensando que a gente precisa fazer muita coisa, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou agradar a Deus. Você agrada a Deus quando você obedece a sua palavra. Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Mateus 4, 1 e 2 diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Um outro momento marcante na vida de Jesus é quando o Espírito o leva para o deserto e ele vai passar 40 dias e 40 noites jejuando e orando e buscando a Deus, e depois o diabo vem tentar Jesus. E na verdade, eu não sei, mas eu olho para isso aqui, eu já aprendo tanta coisa, porque se Jesus ficou no deserto, meu amigo, quem sou eu para não achar que em nenhum momento da minha vida vai ter algum tipo de deserto? Às vezes a gente fica indignado, mas Deus, eu sou teu filho, eu sou teu servo, como é que pode isso estar acontecendo? Sim, até Jesus ficou no deserto, até Jesus foi tentado pelo próprio diabo, até Jesus, o Filho de Deus, passou por essas coisas, e a gente às vezes pensa que não vamos passar, que estamos livres de todas essas coisas, que estamos livres das dificuldades da vida, dos desertos da vida, das tentações. Não, agora eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu não, se Jesus foi tentado, eu vou ser tentado também. Mas a questão não é essa, a questão é quem está no deserto com Jesus. A questão é que mesmo diante das tentações, Deus deu a ele o poder de resistir à tentação. Então a questão não é se eu vou enfrentar, a questão é quem está comigo mesmo lá no deserto enquanto eu enfrento dias difíceis. A questão não é se eu vou ser tentado ou não, a questão é que existe um Deus que está comigo e Ele vai me fortalecer para que eu consiga vencer as tentações que o diabo está colocando à minha frente para destruir a minha vida. Os desertos, na verdade, servem muitas vezes nas nossas vidas para tantas coisas, aprendermos lições, orarmos, jejuarmos, é o que Jesus fez, e então venceu o inimigo com a palavra de Deus. Jesus estava com fome, e o diabo fala para ele, transforma essa pedra em pão. E Jesus, a resposta, porque às vezes a resposta de Jesus para o diabo é, está escrito, está escrito. Está escrito. Como é que Jesus venceu? Ele não venceu porque, eu sou muito... Não, Jesus era homem, mas ele venceu pela palavra. Está escrito, Deus falou, é assim, não tentarás Deus Todo-Poderoso. Está escrito estas coisas. Olha só a atitude de Jesus. Muitas vezes a gente acha que estamos livres porque servimos a Deus, mas o próprio Jesus passando por todas estas coisas, mas vencendo estas situações difíceis, e Ele nos mostra o caminho pela palavra. Jesus começa o seu ministério e
começa a fazer coisas maravilhosas. Se você ler nos evangelhos, você vai ver. Ele vai andando, vai passando, vai abençoando, vai curando, vai libertando, vai fazendo coisas incríveis. E chega um determinado momento que ele vai para a sua região, ele vai para a sua terra, ele vai encontrar com os seus familiares. E talvez na cabeça de Jesus, sendo homem, ele tenha pensado, pô, que maravilha, né? Eu estou abençoando a vida de tantas pessoas, Deus tem feito tantas coisas, os cegos vêm, os paralíticos andam, olha, tem morto que está ressuscitando, que maravilha, eu vou lá para a minha terra, eu vou para a minha cidade, eu vou para o meu povo, eu quero abençoar a vida deles, eu quero manifestar o poder e a glória de Deus naquele lugar, eu quero curar lá também, eu quero abençoar lá também. Só que a Bíblia vai nos contar que Jesus chega ali e, a princípio, quando as pessoas, é claro, elas já ouviam falar a respeito de Jesus e ficavam maravilhadas com o que elas ouviam a respeito de Jesus. E quando Jesus chega ali, a Bíblia nos conta, eu vou ler aqui em Marcos, no capítulo 6 para vocês, que as pessoas, a princípio, seus familiares, as pessoas da sua cidade olharam e ficaram maravilhados com Jesus, uma multidão sempre seguindo Jesus. Mas Jesus começa a falar, começa a ensinar, e o texto nos diz que os familiares, as pessoas que conheciam Jesus, não conseguiram acreditar que ele era o Messias, não tiveram fé nele. Afinal, esse não era o Jesus, aquele que jogava com a gente no campinho? É ele, mesmo. Lembra dele? Até deu um carrinho em você lá, lembro, então não é possível que esse aí é o Messias, o Filho de Deus, e não conseguiram crer, e na verdade, mais do que isso, rejeitaram Jesus. A minha pergunta para você é o seguinte: se rejeitaram Jesus, você acha que não vão me rejeitar? Você acha que não vão te rejeitar? E eu sou uma pessoa assim, eu tenho dificuldade com... Eu quero fazer muitas vezes coisas para agradar as pessoas, eu não gosto de me indispor com ninguém, brigar com ninguém, eu sou assim. A gente quer estar tudo bem com todo, pelo menos eu quero que esteja tudo bem com todo mundo, eu não quero me indispor, não quero que ninguém esteja bravo comigo, com raiva de mim. Se eu fico sabendo que alguém está bravo comigo, eu tento ir lá e conversar, o que aconteceu, eu fiz alguma coisa para você, porque é tão ruim, na verdade, esse sentimento de que alguém está, nos colocando de lado, enfim, está bravo com a gente. Só que Jesus passou por isso, Jesus chegou na sua terra, na sua casa, no meio dos seus familiares, e ele está ali para fazer coisas maravilhosas, e os seus próprios familiares olham para ele e não reconhecem quem ele é. Deixa eu dizer algo para você, mais uma lição aqui para as nossas vidas. Sim, a gente vai passar por muitas vezes abandonos na vida, a gente vai passar por rejeição na vida, a gente vai passar por momentos que a gente não esperava, e algumas vezes até de pessoas que amamos e nos amam. Jesus está na sua casa, Jesus está na sua terra. Se tinha um lugar que Jesus talvez não esperava de ser tratado da maneira que ele foi tratado, foi ali na sua cidade, no meio do seu povo, mas ele foi. Então, se ele foi, deixa eu te alertar já e te dizer que talvez você seja também, até por professar a fé que você professa. Muitos que estão aqui com certeza podem dizer: isso é verdade, que depois que eu me converti, a família me rejeitou, depois que eu disse que eu virei crente, as pessoas fecharam as portas para mim. Sim, se Jesus enfrentou isso, como que eu e você não enfrentaríamos isso também? Jesus, ele foi abandonado, e ele foi abandonado no momento mais difícil da vida dele. Momento que ele mais... Pensa Jesus fazendo coisas incríveis, maravilhosas, operando milagres e manifestando, e muita coisa acontecendo, os discípulos andando com ele, vendo tudo aquilo, sendo inspirados e ensinados, e acordavam com Jesus, dormiam com Jesus, estavam sempre com Jesus, experimentaram coisas incríveis com Jesus, e Jesus, no momento que ele mais precisou daqueles homens que andaram por tanto tempo com ele, o que é que Jesus teve? Jesus está no Getsêmani. Está prestes a ser preso, para ser levado para uma cruz, para morrer em uma cruz.
E ali se sentindo sozinho, e uma dor tão grande, que a Bíblia nos diz que ele sua e seu suor sai gotas de sangue, tamanha a dor que Jesus está sentindo. E tudo, na verdade, que Jesus precisava naquele momento era de um apoio moral, era de que os amigos, os discípulos que estavam ali com ele, tanto que ele mesmo diz, olha, orem comigo, né? Orem comigo, estejam aqui em oração comigo, mas os discípulos estão cansados demais, eles dormem enquanto Jesus está enfrentando um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele é abandonado, na verdade, em um dos momentos mais difíceis da sua vida. E muitas vezes, queridos, diante de um abandono, diante de algo que alguém faz para nós, afinal, eu amo tanto aquela pessoa, eu achei que ela sempre estaria ali comigo. E sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente coloca tanta expectativa em cima das pessoas que quando algo assim acontece, agora eu vou parar, agora eu vou desistir dos meus sonhos, agora eu vou desistir de seguir em frente. Muitas pessoas sofrem abandonos e suas vidas paralisam, afinal, como é que eu vou continuar depois deste abandono? E Jesus passou por isso aqui, mas este abandono não impediu ele de cumprir aquilo que ele tinha que cumprir aqui nesta terra. Deixa eu te dizer uma coisa, não permita que os abandonos, não permita que as frustrações, não permita, o ser humano é falho mesmo, muitas vezes no momento que a gente mais precisa, as pessoas viram as costas para nós, no momento que a gente mais precisava de uma palavra, não tinha uma palavra de encorajamento das pessoas, muitas vezes que nós ajudamos, que nós estávamos ali do lado, e muitas vezes essas situações acabam nos paralisando, a gente desiste da vida, a gente desiste de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas deixa eu te encorajar nessa noite em nome de Jesus, não permita que as frustrações, não permita que os abandonos da vida roubem de você aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Jesus, ele segue em frente, ele continua, ele vai ser traído até pelos seus próprios discípulos, e ele diz isso a Pedro, e ele diz isso aos discípulos, mas os discípulos na mente deles, não, é impossível nós abandonarmos ele. Pedro mesmo diz para Jesus, Senhor, se alguém vier te pegar e te matar, a gente morre junto com você. Mal sabia ele que quando chegasse ele ia correr e fugir. Quando Jesus está sendo levado para ser julgado, para ser interrogado, os discípulos se dispersam, cada um corre para um lado. E quantas vezes, na verdade, não é exatamente o que acontece nos momentos mais difíceis? Muitas vezes parece que são os momentos que a gente fica mais sozinho, parece que os amigos desaparecem, parece que as pessoas desaparecem, evaporaram, cadê todo mundo? Quando estava tudo bem, quando estava tudo certo, estava todo mundo aqui, estava todo mundo celebrando, mas no momento mais difícil da minha vida, parece que as pessoas sumiram, e é exatamente o que está acontecendo com Jesus, os discípulos se dispersam, Pedro nega Jesus, reconhecem Pedro, ele está de longe vendo Jesus, e os discípulos, e alguém pergunta para Pedro, você é um deles, não é? Você estava com Jesus, e ele nega Jesus por 3 vezes, imagina só a dor de Jesus no momento mais difícil da sua vida, sendo julgado por algo, na verdade, que ele não havia feito, ele não tinha pecado, ele não merecia morrer em uma cruz, e ele está ali em um dos momentos mais difíceis da sua vida, e os seus próprios amigos, aqueles que ele tinha tanto abençoado, viram as costas, o negam. Mas Jesus nos ensina, porque a gente não pode apoiar as nossas vidas nas circunstâncias, naquilo que fizeram para nós. E muitas vezes é assim que a gente vive as nossas vidas. Você está animado, você vai porque está todo mundo bem com você. Se alguém te abandona agora, eu não vou mais. Se algo que a princípio parece ter saído do controle acontece, aí você já para e desiste. Mas Jesus, ele vai nos mostrar aqui, ou seja, ele sabia o propósito de Deus para a sua vida, e nada iria impedi-lo de viver aquilo que Deus, o propósito, de cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele, e é isso que nós precisamos, na verdade, porque tem muitas coisas, tem pessoas, tem situações que muitas vezes vão tentar de alguma forma nos impedir de vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas nós não podemos
permitir. O justo não vive por aquilo que ele vê, o justo não vive pelas experiências, o justo não vive por aquilo que ele está sentindo, o justo vive pela fé. É porque eu creio que eu continuo caminhando, não é porque eu estou sentindo que eu continuo caminhando, é porque eu acredito que eu continuo vivendo e caminhando. Não é porque as pessoas estão de bem comigo que eu continuo caminhando, eu continuo vivendo para Deus e andando em fé. Não é porque as pessoas estão me aplaudindo, mas eu continuo caminhando porque eu ando com Deus e eu sei que o justo, ele não vive pelas coisas dessa terra, ele não vive por aquilo que ele está sentindo. Está triste, ele continua caminhando. Está feliz, ele continua caminhando. Está com dor, ele continua caminhando. Está tudo bem, ele continua caminhando. Ou seja, as circunstâncias, o que cerca a sua vida, não determinam como ele vai viver a sua vida. No meio da dor, Jesus continuou. No meio do abandono, ele continuou. Quando as pessoas viraram as costas para ele, ele continuou. Quando os familiares o rejeitaram, ele continuou. Será que Jesus não está nos ensinando alguma coisa aqui? A gente desiste tão fácil de um sonho, de um plano, de algo que Deus colocou nas nossas mãos muitas vezes. E a princípio, no natural, no humano, a gente até consegue compreender, puxa, foi tão difícil. Ele passou por um momento tão difícil, o abandono foi tão difícil, a circunstância foi tão difícil. A gente até entende porque o irmão, porque a irmã parou e desistiu de viver os planos e o que Deus tinha. Afinal, olha a situação, olha a história, olha a família, olha o desastre, olha a desgraça, olha tudo que aconteceu. Sim, a gente pode, e não são nem desculpas, porque eu poderia dizer, olha, estas são desculpas, não, mas são realidades que muitas vezes acontecem, muitas vezes chegam até nós e muitas vezes problemas, dores, tristezas vêm para nos tentar nos parar e roubar de nós aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. E Jesus está nos mostrando, sabe o que é? Continua. 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 Mas me abandonar. Continua. Mas está doendo. Continua. Mas a minha família não aceitou. Continua. Se Deus tem algo para você, mesmo que ninguém venha com você, Ele é fiel para fazer acontecer na tua vida. Mesmo que você não tenha a aprovação das pessoas, se Deus falou com você, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou com você. É por isso que você continua. Não é porque você, estou me sentindo muito. Você não continua porque você está se sentindo muito bem. Você não continua porque você está extremamente feliz. Você continua porque você crê. Você acredita que Deus falou com você, que Deus te deu uma palavra, que foi Deus que colocou esse sonho no teu coração, que foi Deus que te chamou para essa missão. Por isso você continua. Você não continua porque está fácil, você não continua porque as pessoas estão te apoiando, você continua porque você sabe que o que você precisa para receber ou para viver aquilo que Deus disse que você iria viver, você já tem, que é Ele com você. É tudo que você precisa. Em um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, Ele até faz uma oração, e eu acho lindo isso porque aqui a gente até vê a transparência de Jesus com o Pai. O que muitas vezes, na verdade, a gente quer... É verdade ou não é, senhor? A gente pensa que a gente pode enganar a Deus. A gente até ora e pensa em colocar as palavras certas, né? O que Deus vai pensar. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele sabe tudo o que você pensa. Ele sabe de tudo. E às vezes a gente fica, não, sabe o que é, Senhor? É que na verdade, eu não queria muito. Enquanto muitas vezes Deus sabe da tua intenção. Ele sabe que o que você queria mesmo. Então era melhor você falar, Deus, eu quero mesmo. Eu quero pular lá nesse pecado. Eu quero desgraçar minha vida mesmo. Eu quero, me ajuda porque eu estou querendo. Mas às vezes a gente, né, não, Deus, na verdade eu não quero, Deus, eu não queria muito. Mentira, queria. E eu acho maravilhoso porque o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele faz uma oração e ele fala com Deus, e uma conversa difícil aqui. Conversa difícil. Porque ele sabe da sua missão, ele sabe o porquê ele estava aqui na terra.
Ele sabe aonde ele terminaria, que seria em uma cruz e depois morreria e ressuscitaria. Ele sabia disso. Ele era homem, mas era Deus também. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ele é extremamente sincero com Deus, porque ele diz, ele diz, olha, minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Ele falando com os discípulos, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha a sinceridade de Jesus com Deus. Porque ele podia muito bem, e eu acho que é o que muitas vezes nós fazemos, ele podia muito bem, Pai, chegou a hora e estou animadão para essa cruz. Que coisa boa, estou pronto. Mas ele não faz isso. Ele é extremamente Deus. Papai, se possível, me tira esse negócio. Está doendo tanto e vai doer tanto, e a dor é tão grande que se tiver um jeito, não me permite passar por isso aqui. Isso aqui me ensina muito. A gente precisa ser sincero com Deus. A gente precisa falar a verdade para Deus. A gente precisa rasgar os nossos corações diante de Deus. E sermos verdadeiros. Deus, eu não quero. Deus, eu sinto que o Senhor me chamou para fazer isso aqui, mas não estou com vontade, não quero. Se eu puder, eu vou fugir. Sabe por quê? Porque Deus não tem como tratar algo em nós se a gente não é de verdade com Ele. Deus não pode tratar o seu personagem. Ele pode tratar você de verdade. Não tem como Deus tratar a tua mentira. Agora, se você for sincero o suficiente para dizer coisas que talvez você não gostaria de dizer, mas que são verdades para Deus, aí sim, você dá liberdade para Ele tratar nessa área da tua vida. Deus, eu não quero. Deus, eu quero. Deus, estou com vontade. Deus, eu estou com uma raiva que se eu queria ela matar. O Senhor mandou eu perdoar, mas eu estou com vontade de matar ele. E às vezes a gente, Senhor, graças te dou, porque aquele irmão, aquele abençoado, tenha misericórdia, abençoa a vida dele, enquanto por dentro às vezes eu quero é matar ele. Seria melhor a gente falar, Deus, eu estou querendo é matar, me ajuda, porque se eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer uma besteira. E Jesus nos ensina. Ele fala com o Pai, abre o seu coração e é verdadeiro e é sincero, mas Ele continua nos ensinando, porque Ele diz, olha, não é o que eu quero, mas se é o que o Senhor quer, então que seja feita a tua vontade e não a minha. O que a gente quer nas nossas vidas, na maioria das vezes, é o quê? A nossa vontade. Você fez planos, você sonhou, você desenhou, você se formou, você fez a tua faculdade, eu não sou esse tipo de gente, mas tem gente que já tem a vida toda no Excel, né? Tudo planejado. Eu conheço gente que compra uma bala e coloca no Excel, a vida toda está ali, já planejou, ela sabe quanto ela vai ter daqui 1 ano, daqui 5, onde é que ela vai estar, o que ela vai estar fazendo, qual carro ela vai andar daqui 10 anos. Tem gente que planejou a vida toda assim. Mas será que eu estou disposto a pegar os meus planos e jogar no lixo para dizer sim para os planos que Deus tem para a minha vida? A questão é que muitas vezes nós queremos que Deus abençoe não o plano que Ele tem para as nossas vidas, mas a gente quer que Ele abençoe o nosso plano. Se eu fizer essa pergunta nessa noite, quantos hoje podem dizer nessa noite que têm certeza que estão fazendo aquilo que Deus chamou para fazer? Talvez muitas pessoas não lembrem, não, estou fazendo o que eu queria fazer. E sabe qual que é a questão? A gente faz o que a gente quer fazer e a gente convida a Deus para abençoar o nosso plano. Será que o ideal não seria, Deus, quais são os teus planos? E então fazer aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Mas é do ser humano. A gente quer fazer do nosso jeito, o que a gente quer, o que a gente está com vontade, no nosso tempo, na nossa hora. E Jesus nos ensina. Ele fala, olha, pelo meu sentimento, eu não queria estar vivendo esse momento, eu não queria, pelo sentimento humano,
Eu não queria enfrentar uma cruz. Jesus sabia a dor, o sofrimento que ele ia passar. Ele não queria, humanamente falando. Mas ele coloca a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso que Jesus fez? A gente olha para a vida de Jesus e a gente vê Jesus, né, fazendo coisas incríveis e milagres, e Deus olhando e falando, meu filho, que eu tenho prazer nele. A gente diz, uau, eu quero viver isso também, eu quero que Deus tenha prazer na minha vida, eu quero ver a mão de Deus agindo e fazendo. Mas a questão não é essa. Sim, todos nós queremos. Se você vem em um lugar como esse, você quer, que senão você não estaria aqui. Se você não quisesse que Deus agisse na tua vida, você não estaria aqui. A questão não é essa, a questão é se você está disposto a fazer a vontade dele e não a sua. Porque tem vezes que a vontade de Deus, nem todas as vezes, mas tem muitas vezes que a vontade de Deus vai contrariar a nossa vontade. E aí? O que é que eu faço? O que é que você faz quando você não quer, mas você sabe que é Deus que quer? Uma boa ilustração é um namoro. Você se apaixona por uma menina, você se apaixona por um rapaz. E o que você quer? Você quer ficar com ele. Mas você vai orar e você sente claramente Deus falando com você, não faça isso. Não é a pessoa para você. A minha pergunta que eu faço é, e aí? Você vai ou você deixa para lá? A maioria das vezes a gente acaba fazendo o que a gente quer. Depois quebra a cara. Depois chora. E é interessante que volta para Deus. Oh, Senhor! Ele acabou com a minha vida. Ela destruiu a minha vida, Senhor. Não é possível, o Senhor não me ama. Acho que Deus ficou olhando dizendo, meu filho, eu te avisei. Mas a questão é que a gente quer fazer o que a gente quer fazer. A gente quer seguir os nossos sentimentos, os nossos desejos, aquilo que a gente quer fazer, realizar, os nossos planos. Muitas vezes é tudo sobre nós. E por isso, muitas vezes, não vivemos tudo aquilo que Deus tinha para as nossas vidas. Aqui algumas coisas. A gente poderia falar de uma série, e eu acho que até precisamos falar mais de Jesus, porque Ele é o nosso grande professor. Então, olhando para algumas coisas aqui na vida de Jesus, Ele foi, e ao falar isso aqui, eu quero que você pense na tua vida, em você. Ele foi obediente. Você é obediente? Ele foi submisso. Você é submisso? Ele orou, ele jejuou. Você ora? Você jejua? Vou te dizer uma coisa. Se tem uma coisa difícil para mim é jejuar. Ficar sem comida é um negócio bravo, não é verdade? Ele fez. Aí ele venceu a tentação. A gente quer fazer a mesma coisa e muitas vezes não faz o que ele fez. Ele é o nosso professor. Quer vencer as tentações? Ora, jejua, que você vai vencer as tentações. Ele enfrentava o mal com a palavra. Ele não cedeu às tentações. Ele não permitiu que as frustrações e as decepções o parassem. Você está parando no meio do caminho, você está desistindo, você está jogando tudo para o alto. Eu vejo um monte de gente falando, quer saber, eu vou jogar tudo para o alto mesmo. Você está jogando tudo para o alto por conta de uma situação difícil, por algo que fizeram para você, por uma rejeição. Olha para Jesus. Ele não estava focado e o que era mais importante na sua vida não era a sua vontade e os seus planos, mas acima da sua vontade e seus planos estava a vontade e os planos de Deus. Será que é assim que eu vivo a minha vida? Será que é assim que você vive a sua vida? E na verdade essa palavra deve vir para nos encorajar. Como nós devemos viver as nossas vidas.
Se a gente fizer isso, algumas coisas só que eu coloquei aqui, que Jesus fez, atitudes, comportamentos de Jesus. Se nós fizermos isso, certamente a gente vai viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente quer viver tudo que Deus tem, mas a gente não quer fazer tudo que Deus nos pede para fazer, muitas vezes. Obediência, submissão, negar a minha vontade, não é sobre mim, não são os meus planos, mas são os planos de Deus para a minha vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você fizer isso, você vai viver coisas inimagináveis que você nem imaginou que poderia viver. A obediência, a submissão, Jesus o levou à cruz, mas Deus o tirou daquela cruz. E não apenas isso, uma promessa se cumpriu, de que o libertador viria para salvar toda a humanidade. Quando eu obedeço, quando eu faço o que precisa ser feito, Deus cumpre suas promessas nas nossas vidas. Você quer viver as promessas de Deus? Você quer viver tudo que Deus tem para a tua vida? Faz a tua parte. Ande como Jesus. Olha para a vida dele. Seja inspirado. Foi o que o apóstolo Pedro lá no começo, ele diz, olha, ele nos deixou um exemplo de como nós devemos viver as nossas vidas. Que Jesus nos ensine todos os dias a vivermos como ele viveu, a amarmos como ele amou, andarmos em fé como ele andou e não por sentimentos, para que possamos olhar para o alvo, combatermos o combate, trilharmos essa carreira que Deus colocou nas nossas vidas e chegarmos no final e olharmos para trás e dizermos, glória a Deus, nós chegamos aqui, guardamos a fé e vivemos tudo aquilo que Deus tinha preparado para as nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para mim e essa é a vontade de Deus para você. Você crê nisso?